né? O segundo alimento diário. E a primeira mensagem é o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. E a gente deve ver, irmãos, que é tão importante e é tão crucial essa mensagem, que é o início do padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Os irmãos querem reinar com Cristo? Amém. Aleluia! Nós vamos ter um padrão, tá certo? Nós vamos ter esse padrão para reinar com Cristo. Não sei se alguns irmãos lembraram da palavra que nós ouvimos do Miguel na semana passada. E essa palavra, eu espero que esteja trabalhando em cada um dos irmãos. E nós vimos duas coisas importantes que o irmão compartilhou conosco. Que desde o princípio, Deus fez separação entre a luz e trevas. Nós vimos no primeiro dia, né? Deus fez separação entre luz e trevas. Na recriação de Deus, porque tudo estava sem forma, tudo estava vazio, tudo estava em trevas. E Deus diz: haja luz, e houve luz. E ali houve o primeiro dia da separação. No segundo dia, Deus também houve separação. O Senhor separou os firmamentos. E no terceiro dia também houve uma separação, né? Surgiu a boa terra, a terra, as águas que estavam submersas. Deus fez uma separação. E nós vemos também que no quarto dia Deus criou os luzeiros. Um luzeiro de dia, que é o sol, para governar o dia, e o luzeiro à noite, a lua, para governar a noite. E Deus também criou as estrelas. Tudo isso, irmãos, para quê? Para que haja separação entre luz e trevas. Nessa semana, Deus fez alguma separação em nós, né? Deus, no nosso viver familiar, no nosso viver social e mesmo na vida da igreja, Deus precisa fazer uma separação, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Em João fala, né? Aqueles que seguem o Senhor Jesus não andará em trevas, pelo contrário, andará na luz. Irmãos, nós precisamos dessa separação todos os dias na nossa vida. A hora que nós levantamos, precisa haver essa separação. Nós somos da luz de Deus, nós somos do iluminar de Deus. Para quê? Para que Deus possa nos fortalecer para o dia a dia. Se nós não desfrutamos do Senhor, se nós não temos comunhão com o Senhor ao amanhecer, é difícil haver separação no nosso dia a dia. Por isso nós vamos comer a palavra de Deus, nós vamos ruminar a palavra de Deus e nós vamos invocar o nome do Senhor. Sabe, a maior dificuldade do ser humano é invocar o nome do Senhor. É invocar o nome do Senhor, porque Satanás quer tapar a boca do ser humano. Satanás quer que as pessoas sejam mudas. Aqui nem tanto no Brasil, mas na China, por causa do budismo, as pessoas não conseguem invocar o nome do Senhor, porque é muito forte. Satanás cala a boca das pessoas, irmãos, e Satanás também quer calar a boca. Muitas vezes nós não conseguimos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos invocar o nome do Senhor todos os dias.
Em Romanos fala que o Senhor é rico para criar todos aquele que invoca o nome do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós invocamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Talvez nós não sentimos, mas quanto mais invocamos, nós recebemos luz, nós recebemos a vida, aí nós desfrutamos mais do Senhor. Mas muitas vezes nós desistimos. Irmãos, nós temos de crer que Jesus é vida, que esse nome é salvação para nós. Amém? Que tal nós invocarmos o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Nós lemos um versículo, não sei se os irmãos lembram, que o irmão compartilhou conosco, de 2 Pedro, que é muito importante, que fala: por estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, 2 Pedro 1, versículo 8, em vós aumentando, faz que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essas coisas precisam existir em nós. O nome do Senhor precisa estar na nossa boca e no nosso coração todos os dias. Não somente existir, mas precisa aumentar. Nós vamos invocar mais o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos aprender a invocar o nome do Senhor para que nós sejamos salvos todos os dias. Aqui fala que nós não sejamos inativos e infrutuosos. Irmãos, a pior coisa de um cristão é ser inativo. O que é ser inativo? É ser passivo, é não ter reação, é estar parado, estar estacionado. Mas a vida que nós ganhamos não é uma vida estacionada, é uma vida que cresce, é uma vida que deseja não somente crescer, mas se multiplicar, é uma vida que gera. Infrutuosos é que não dá fruto. Os irmãos se lembram quando nós compartilhamos da luz do quarto dia? Você pode trazer para dentro aqui do local de reunião um pé de jabuticaba. Ele vai receber a luz, tá certo? A luz do sol que vai bater na janela, tá certo? A luz das lâmpadas. Mas você vai olhar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos, essa fruta, as árvores, essa jabuticabeira, ela vai sempre estar verde, mas ela jamais vai dar fruto. Por quê, irmãos? Porque para ela dar fruto, ela precisa da luz do quarto dia, ela precisa do sol e ela precisa da lua. Agora, se essa jabuticabeira estiver lá fora, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. A luz do primeiro dia é boa, nos faz separação, mas não nos faz dar fruto, não nos faz crescer. Nós somos da luz do quarto dia para que nós possamos dar fruto. Olha o versículo 9: pois aquele que essas coisas não estão presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Se essas coisas não existirem em nós, nós estamos cegos. Tá certo? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. O pecado cega, é verdade ou não é? Porque uma pessoa rouba uma vez, a consciência dele acusa. Ele rouba a segunda vez, a consciência também acusa. Ele rouba a terceira vez, a consciência ainda acusa ele. E a quarta para frente, a consciência se torna insensível. Aí ele continua o quê? Praticando aquilo, acha normal. É o pecado nos cega. Então nós, graças a Deus, que o Senhor é aquele que nos cura de toda cegueira. O Senhor é aquele que nos purifica de todos os pecados. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque Deus quer dar um padrão para cada um de nós. E qual é esse padrão? O padrão é Mateus 5, 6 e 7, que fala da natureza do povo de Deus. Fala da natureza do povo que vai reinar com o Senhor. Por isso, nós precisamos, cada dia, desfrutar da vida de Deus. Porque apenas conhecimento, irmãos, não nos faz crescer. Tá certo? Nós, como pais que temos nossos filhos, nós queremos dar uma educação para os nossos filhos. Então colocamos eles na escola, eles aprendem a ler. Tá certo? É suficiente? Não é suficiente só saber ler. Eles precisam crescer. Tá certo? Então tem o primeiro grau, tem o segundo grau, né? Tem a faculdade e depois ele se forma. Tá certo? Ele ganha o diploma. Ele ganhou bastante conhecimento durante esses anos que ele estudou. Tá certo? Aí ele vai exercer a sua profissão. Tá certo? Tá cheio de conhecimento. Mas muitas vezes ele não tem a prática. E quando ele não tem a prática, tem uma distância entre a prática e o conhecimento. Né? Eu me lembro, acho que tem uns 2 anos isso. É um representante nosso em Leme, né? O filho dele formou em agronomia. Então a gente estava vendo as lavouras de soja, de milho, né? E ele e o pai dele, e um outro funcionário do pai dele. Aí ele arrancou, viu, puxa, que soja bonita! Linda essa soja, eu vou levar para o meu pai ver. Ele pegou e arrancou aquele pé de soja. E eu assustei, né? Puxa vida, pé de soja. E ele arrancou. E chegamos na loja e falou: pai, olha que pé lindo de soja. Ele falou: meu filho, isso não é soja, isso é amendoim. Quando está verde é parecido. Às vezes nós temos o conhecimento, mas não temos a prática. Tá certo, mano? Não adianta nós sabermos de Mateus 5, 6 e 7 se nós não praticarmos. Por isso fala que Mateus 5, 6 e 7 fala da natureza do povo de Deus. Isso tem de estar dentro de nós. Pela vida de Deus, nos capacita a viver esse padrão que é tão elevado. Então não basta conhecer, nós precisamos praticar. Qual é o encargo desde a conferência que Deus tem falado para nós? É o Evangelho, é vida para todos.
Tá certo? Não adianta eu chegar e recitar Mateus 5, 6 e 7 para as pessoas. Elas precisam de vida. Eu posso falar de Mateus 5, 6 e 7, mas eu preciso o quê? Levar vida. Isso tem que fazer parte da minha vida, tem que fazer parte da vida dos irmãos, para que nós possamos levar vida para as pessoas. Aleluia. E nós vimos como o irmão Dom Gui compartilhou conosco, porque, né, essa é a parte 1, colocamos aqui, são 4 mensagens, porque Deus quer dar um padrão para cada um de nós, irmãos. Então é importante nós penetrarmos na palavra, nós desfrutarmos a palavra, para que a palavra possa se tornar realidade na vida de cada um dos irmãos. Nós vimos que ele compartilhou, né, que o primeiro requisito para nós ganharmos o padrão do reino de Deus é ser regenerado. Amém? O que é ser regenerado? É que nós nascemos de novo. Nós somos gerados de Deus, nós somos nascidos de Deus. Irmãos, se a pessoa não é regenerada, ela não entra no reino dos céus. Se a pessoa não ganhou a vida de Cristo, ela jamais vai viver o padrão de Mateus 5, 6 e 7. Então ela precisa ser regenerada. Por isso o Senhor falou em Efésios 2, né, que nós estávamos nos nossos pecados e delitos, estávamos mortos, mas aleluia, Ele nos deu vida. Irmãos, o que nós precisamos? Vida. Esse é o primeiro requisito. Se nós não temos vida, você pode vir aqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, e você não vai ser um cidadão do reino dos céus. Para eu ser um cidadão do reino do céu, eu preciso ser regenerado. Eu preciso ganhar a vida de Deus. Os irmãos lembram de Nicodemos? Nicodemos sabia o Velho Testamento inteirinho. Ele era uma pessoa capacitada, ele era uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa respeitada religiosamente. Mas ele não tinha a vida de Deus. O Senhor falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ganhar a vida de Deus. Por isso hoje, irmãos, nós vamos levar as pessoas a ganhar a vida de Deus. Quando você ganha a vida de Deus, você é cidadão do reino dos céus. Você é um cidadão do reino dos céus? Fala para o seu vizinho: eu sou um cidadão do reino dos céus. Aleluia! Essa vida nos faz entrar no reino dos céus. Amém? E o segundo requisito que o irmão compartilhou conosco é crescer em vida. Como nós podemos crescer em vida? A vida está dentro de mim, a vida está dentro de cada um de nós. Será que eu pegar um Nélio, tá certo? O Nélio de um lado, eu do outro, e vamos pegar um irmão e vamos puxar esse irmão para ele crescer na vida da igreja, para ele crescer em vida? É isso que nós fazemos? Não.
Um bebê nasceu, você fala, oh, que beleza, vou preparar aquele churrasco. É assim? Não, você dá leite para o neném. Para quê? Para que ele possa crescer. A Bíblia fala em Coríntios que Apolo, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não é o conhecimento, irmãos, que dá crescimento. É Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, é a vida de Deus que nos faz crescer. É a vida de Deus que há em nós transformação. Sem vida não há transformação. Sem vida não há mudança. Sem vida não há crescimento. Nós vamos dar vida para que essa vida possa crescer em cada um de nós. Todos nós queremos crescer, é ou não é, irmãos? Deus nos colocou na igreja, que é o jardim de Deus, para eu crescer, para os irmãos crescer. Qual é a nossa situação? Nós estamos crescendo ou nós estamos estacionados? Vamos orar individualmente, pedindo para o Senhor: Senhor, me faz crescer. Cresça a tua vida em mim. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, que nós queremos crescer. Amém. Os irmãos lembram da parábola das 10 virgens? Nós já estudamos bastante vezes, né? As 10 virgens tinham o quê? 5 nécias e 5 prudentes. É ou não é? Qual era a diferença das nécias e das prudentes? Todas tinham lâmpada acesa? Tinha. Isso significa que todas elas eram salvas. Só que as prudentes tinham azeite na vasilha, que tipifica a nossa alma. E as nécias não tinham azeite na sua alma. Aí está a diferença. Nós queremos crescer, porque nós queremos ser um vencedor, é ou não é? Nós queremos receber um galardão que Deus preparou para todos aqueles que serão vencedores. Mas para nós recebermos esse galardão, nós vamos estar maduro. Tá certo? Se eu for uma criança, eu não vou receber esse galardão. Eu preciso ser uma pessoa madura, uma pessoa aperfeiçoada, uma pessoa transformada, uma pessoa madura para receber o galardão. As 5 prudentes entraram para o gozo do Senhor, e as nécias foram para as trevas e ranger os dentes. Por isso, irmãos, nós precisamos crescer a cada dia. Nós vamos buscar o crescimento diante do Senhor, através da palavra, através da comunhão, através do nosso desfrutar com o Senhor. Essa vida precisa crescer. E Deus teve muita misericórdia de nós.
Deus nos colocou na vida da igreja. Irmãos, o melhor lugar para você crescer é na vida da igreja. Não é você ficar sentado em casa vendo televisão. O melhor lugar para você crescer é estar na vida da igreja. Porque na vida da igreja nós somos aperfeiçoados. Você quer não ter problema com ninguém? É só você ficar em casa trancado, no seu quarto. Você não vai ter problema com seus irmãos, ou com a esposa, ou com o esposo. Você não vai ter problema com as pessoas do trabalho, tá certo? Não vai ter problema com os irmãos. Mas também não vai crescer, não vai ganhar o galardão. Nós vamos crescer, e Deus nos colocou na vida da igreja para a gente crescer. Então hoje, por isso aqui nós colocamos: o sol é Cristo e a lua é a igreja. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, né? Então os irmãos aí, os estudantes, sabem, né, das fases da lua, não é isso? Né? As fases lunar, né? Tem a lua nova, né? Depois 28 dias. Depois tem a luz crescente, a lua crescente, tá certo? Depois tem a lua cheia, tá certo? E depois tem a lua minguante. São 4 fases, tá certo? Quem é pescador aqui? Tem alguém pescador aqui? Não? Tem não? Não, aqui eu não sou muito pescador não, mas eu sei mais ou menos. Sabe qual é a melhor lua para você pegar peixe? É a lua cheia. É a melhor época de você. A lua estando cheia, você pega peixe bastante. E trazendo isso espiritualmente para nós. Qual é a nossa situação hoje? Você está na lua nova? Você está na lua crescente? Ou você está na lua cheia? Né? Quando a lua é cheia, né? Aquela lua bonita, né? Você não precisa nem de lanterna, você consegue enxergar tão forte que a luz cheia. A lua cheia é o melhor lugar para você dar fruto, para você pescar. É na lua cheia. E espiritualmente, né, o melhor lugar para a gente frutificar para Deus é na lua cheia. É estar na vida da igreja, estar cheio da glória de Deus. Aí nós damos fruto. Agora, se você é minguante, você quer sentar no último lugar, não é? Olha aqui, está tudo vazio, ó. Todo mundo gosta de sentar lá atrás, não é? Tá certo? Ninguém gosta de se expor, mas a luz nos expõe. Na vida da igreja, nós somos expostos. Para quê? Para crescer. Você vai servir com o irmão. Puxa, esse irmão é bom. Nossa, ele é legal, viu? Nós damos bem certo. Eu vou servir junto com esse irmão. Na hora que você começa a servir, o irmão fala não. Você fala, puxa, esse irmão não é tão amável assim, né? Ele fala segundo não para ti. Você já fala, puxa, esse irmão, eu preciso arrumar outro irmão para servir. Na verdade, irmão, você pode mudar de cidade, não vai ter outro irmão para você servir. Tá certo? É só você servir, você é exposto na luz de Deus. E isso nos faz crescer dia a dia. Os irmãos leram a mensagem, não leram, do alimento diário?
eu orando diante do Senhor: Senhor, qual é o sentimento que o Senhor tem para a palavra? O que é que o Senhor quer falar com cada um dos irmãos? O que é que o Senhor quer falar comigo? Tá certo? E eu anotei: Senhor, me dá o seu sentimento. Na segunda eu não tive, na terça eu não tive, na quarta eu também não tive não. Na quinta-feira, na sexta-feira, era 2h da tarde, a pessoa me ligou: vem ver uma soja aqui que deu problema no nascimento. Aquilo foi um balde de água fria em mim, sabe? Puxa, né? Ninguém reclamou, né? Logo hoje, sexta-feira, 2h da tarde, vai reclamar. Falei: ô Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E eu fui, né? Senhor, mas por que o Senhor deixou fazer isso? Por que o Senhor não fez a semente crescer, Senhor? E fui lutando com o Senhor. Aí passei no lugar, coisa e tal, para ir para outro lado da fazenda, encravei. Falei: Senhor Jesus. Comecei a invocar o nome do Senhor. Aí estava tão bom, né? Aquele barro assim. Na hora que eu desci do carro, né? Até o joelho estava cheio de barro, né? A hora que eu levantei, a botina ficou uma, né? Eu falei: não, vou embora, depois eu pego a botina. Mas Deus ainda me ama. O trator estava abastecendo ali do lado, quase. Ô Senhor, obrigado. Peguei o trator, fomos lá, buscamos a corrente, amarramos, tá certo? E puxamos o carro, fui lá ver a lavoura. Tem de replantar mesmo. Deu uma chuva pesada e a soja não nasceu. Aí eu voltei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo dessa mensagem dessa semana? Aí eu escrevi: qual é o sentimento da palavra dessa semana? Irmãos, o sentimento: o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Deus quer trabalhar na vida de cada irmão e irmã, sem exceção, né? Eu te digo, até os que estão no berçário ali, Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar em todos nós. Deus quer que nós cresçamos em vida, que nós sejamos aperfeiçoados, que nós sejamos, irmãos, transformados, e nós vamos buscar isso diante de Deus. Deus, eu preciso da lua, eu preciso da sua luz para que eu possa crescer. Eu preciso viver a vida da igreja para que eu possa crescer. Eu preciso da realidade do reino para que eu possa crescer. Você quer crescer em vida? Amém? Você quer crescer em vida? Você quer crescer em vida? Você quer crescer em vida? Vem cá os quatro então. Pode subir, é mais fácil. E ele é maior do que eu, hein? De cá, dois de cá. Qual é a melhor maneira de nós crescermos em vida? É sozinho? Então eu vou ler a palavra, eu vou orar. Senhor, ganhei a vida de Deus. É muito bom. Mas a maneira de eu crescer em vida, de eu ser transformado, eu ser aperfeiçoado, eu estar junto com os irmãos. Eu estar servindo aos irmãos. Essa é a melhor maneira de cada um de nós crescermos. Você quer crescer em vida? Então fala para os irmãos. Não, os irmãos ouviram aqui. Amém, eu quero crescer em vida. Amém. Amém, eu quero crescer em vida.
Eu quero crescer em vida. Eu quero crescer em vida. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Eu também quero crescer em vida. Por isso eu preciso dos irmãos. Sabe por que nós queremos o encargo de multiplicar os locais aqui em Uberaba? Para ter novos profetas. Para nós sermos aperfeiçoados. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que vocês possam servir na vida da igreja. Não importa. Pode ser, não. Obrigado. Não importa se você serve na limpeza, né, na recepção, na música, no ministério da palavra ou no ministério das ofertas. O importante é nós servirmos para crescer. Louvado seja o Senhor. E o terceiro requisito é nós sermos fiéis na obra de Deus. Tá certo? É nós sermos fiéis na obra de Deus. Os irmãos sabem, né, da parábola dos talentos. Tá certo? Deus deu talento para todo mundo ou para alguns? Todos. Pelo menos um nós temos, é ou não é? Pelo menos um nós temos. Tá certo? Tem uns irmãos mais crescidos, tem 2, tem 5. Mas pelo menos um nós temos. E nós vamos multiplicar o nosso talento. Você quer multiplicar o seu talento, irmãos? Coloque o seu talento na vida da igreja. Né? Sirva na vida da igreja. Deus, se você perguntar, tem serviço? Ah, mas eu nunca servi na vida da igreja. Tem serviço na vida da igreja? Tem, irmãos. Tem. E muito serviço na vida da igreja. Muito. Um pequenininho. Você orar por cada irmão ou irmã é um serviço na vida da igreja. Você cuidar dos irmãos é um serviço na vida da igreja. Você visitar um irmão na vida da igreja é um serviço. Eu tenho medo de perguntar, mas o Senhor está me dando encargo. Qual é a última vez, não precisa levantar o dedo nem responder para mim. Qual é a última vez que você visitou um irmão ou uma irmã? Isso é servir. Está disponível a todos nós. Tá certo, irmãos? Nós precisamos ser práticos. Então por isso nós precisamos o quê? Ser fiel na casa de Deus. Em Coríntios, Paulo, né? O que se requer do mordomo? Ou do ministro de Deus? Que ele seja fiel na casa de Deus. Aquilo que Deus deu para você, seja fiel. Se é música, seja fiel na música. Se é na palavra, seja fiel na palavra. Se é no serviço de literatura, seja fiel naquilo. Se você é fiel, Deus vai te dar mais encargo. Né? Quantas vezes nós oramos? Oh Senhor Jesus. Quantas vezes nós oramos pelo nosso vizinho que não conhece o Senhor? Quantas vezes nós oramos pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor? Tá certo? Nós precisamos, irmãos, ser fiel na casa de Deus. Tá vendo como o sentimento é que o Senhor quer trabalhar em nós? Porque nós ainda somos devedores. É verdade ou não é, irmãos?
Louvado seja o Senhor. O quarto requisito: o Senhor deseja trabalhar em nós. O Senhor deseja trabalhar em nós. O que Deus quer trabalhar em nós? A sua personalidade, a sua pessoa. Deus quer trabalhar em cada um de nós. Em Romanos fala, que nós estamos sendo conformados à imagem do seu Filho. Quando você ganhou a vida de Deus, você não é a imagem ainda de Deus. Está ali, Quando a minha esposa ficou grávida, fez ultrassonografia, tá certo? Lá no 4º mês, assim, o 5º mês, a cabeça era grande, os braços grandes, tudo desproporcional. Mas aí o bebê foi crescendo, o negócio foi diminuindo. Falei, opa, tá normal, Porque precisa de crescer, irmãos, para nós sermos conformados à imagem do seu Filho. Então, por isso, na vida da igreja, irmãos, nós vamos orar para o Senhor. Senhor, nunca permita que eu seja passivo na vida da igreja, que eu seja ativo na vida da igreja, porque a passividade se torna mornidão. E o Senhor fala em Apocalipse, quem deras fosse frio ou quente, como é morno, eu vou vomitar. Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, tira toda a passividade de cada um de nós, irmãos. É muito triste nós que temos a vida de Deus, nós que o Senhor morreu por nós sermos passivos. Nós não damos importância para as coisas de Deus. Nós não nos preocupamos com as coisas de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tira toda a passividade. Porque quando o Senhor tira a nossa passividade, nós nos tornamos fiéis a Ele. Senhor, não nos deixe negligente, nos faz diligente. E eu falo algo mais, irmãos: você vai viver a vida da igreja se você for ativo e diligente. Se você for passivo e negligente, um dia você não vai estar na vida da igreja. Nós vamos cada dia pedir para o Senhor trabalhar em nós, para que nós sejamos ativos, para que nós sejamos fiéis, para que nós possamos ser diligentes. Senhor, tira toda a nossa passividade. Que tal nós orarmos, irmãos? Senhor, tira a nossa passividade. Na vida da igreja, tira a nossa passividade. Senhor, tira toda a nossa negligência. O Senhor nos faz diligente. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Por isso o Senhor nos colocou na vida da igreja, irmãos, para treinar o nosso caráter, para aperfeiçoar a nossa pessoa, para nos disciplinar, para que nós possamos ser fiel na casa de Deus.
Vamos ler Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Os irmãos acharam? Vamos ler junto? A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Amém? Irmãos, Deus quer lavrar em nós colunas. Deus quer fazer em mim uma coluna. Deus quer fazer de cada irmão e irmã uma coluna. Mas para nós tornarmos a coluna na casa de Deus, Deus precisa o quê? Lavrar. Deus precisa o quê? Trabalhar em nós. Aqui fala 7 colunas, né? Quantas bem-aventuranças tem? Quantas? São 9 bem-aventuranças, não é isso, Mateus? Tá certo? 7 está relacionado com a nossa pessoa. Deus quer trabalhar como coluna essas 7 bem-aventuranças em nós. E as outras 2 está relacionado em sermos perseguidos e sermos injuriados. Tá certo? Vamos ler, para completar, Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e 13. Apocalipse 3. Amém. Vamos ler juntos? Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Deus quer fazer de nós colunas no santuário de Deus. Então Deus hoje está lavrando Ele mesmo em cada um de nós. A constituição do reino, Deus quer lavrar em cada um de nós, para que nós sejamos o quê? Um padrão de viver do reino dos céus. Aleluia! Por esse padrão. Então Deus quer trabalhar em nós, Deus quer nos aperfeiçoar. Eu até anotei aqui, na página 9, do alimento diário, né, o irmão Dong compartilhou. O quarto pré-requisito é que o nosso ser seja trabalhado pelo Senhor, a fim de que o nosso viver alcance o padrão daqueles que irão reinar com o Senhor. O próprio Senhor diz que o reino do céu é para aqueles que se esforçam. Está vendo, irmãos? O Senhor quer trabalhar em nós para que nós tenhamos um viver de acordo com o padrão que Deus determinou. Por isso nós precisamos estar debaixo do aperfeiçoamento do Senhor. Por isso a melhor coisa é servir na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Por causa do tempo, vamos falar rapidamente, e amanhã os irmãos completam na comunhão.
Mateus 5, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Tá certo? Vendo Jesus a multidão, ele subiu ao monte, como se assentasse, e aproximaram os seus discípulos. Qual parte você faz? Você faz parte da multidão ou você é um discípulo do Senhor? A multidão segue o Senhor em troca de alguma coisa, mas os discípulos sobem ao monte. Por isso Mateus 11:12 fala, né, que nós precisamos nos esforçar para entrar no reino. Que nós sejamos os discípulos do Senhor. E nós vamos no monte. No monte, tudo é mais claro, certo? Na terra tem muita poluição, né? O mundo está cheio de poluição, mas no monte tudo é claro. Nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde não é aquela pessoa. Não, ser humilde é você estar o quê? Vazio no seu espírito. Você não tem nada. Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, eu preciso de Ti. Vem me encher, Senhor. E o Senhor vem nos encher. Todos os dias nós vamos nos achegar diante do Senhor vazio. Senhor, eu nada sei. Eu já li Mateus 5, 6 e 7, mas eu nada sei. Senhor, fala comigo. Senhor, me faz pobre no meu espírito, para que o Senhor venha me encher. A segunda bem-aventurança fala: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Irmãos, nós vamos chorar pela situação do mundo, chorar pelos nossos vizinhos que não conhecem o Senhor, né? Pelos nossos colegas de trabalho que não conhecem o Senhor, que está nesse mundo, que está subjugado por Satanás, com drogas, com sexo, com bebida, com cigarro. Nós vamos chorar por essa situação que está o mundo, e o Senhor nos encher de amor para pregar o Evangelho do Reino, para pregar o Evangelho a essas pessoas. Nós vamos chorar muitas vezes pela nossa situação, pela situação dos irmãos, pela situação da igreja, porque se nós choramos, irmãos, o Senhor vai nos consolar. O Senhor vai nos consolar a cada irmão e irmã. Nós vamos nos preocupar com os irmãos. Às vezes muitos irmãos não vêm para a reunião. Nós vamos orar por eles, nós vamos visitá-los, nós vamos chorar com eles. Mas muitas vezes nós: irmão, por que você não veio aí na reunião, irmão? Você está perdendo a reunião. Você está fora do reino, você perdeu a reunião. Nós vamos orar com ele, para que ele se fortaleça, para que ele possa crescer, para que ele possa ser restaurado a sua situação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo, você tem de lutar para você conseguir as coisas. Se você não estudar, né, você vai ser nada na sociedade.
você tem de brigar, né? Se o vizinho tomou um pedaço do seu terreno, você tem de lutar. O mundo só nos faz lutar, é ou não é, irmãos? Por que nós trabalhamos? Porque nós temos uma família para sustentar, tá certo? E muitas vezes nós somos envolvidos de tal maneira que nós estamos como o mundo, lutando. Nossa, eu preciso lutar porque eu preciso comprar um carro, eu preciso melhorar minha casa, eu preciso comprar uma roupa, um tênis, eu tenho de lutar, eu tenho de lutar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus é o contrário. Aqueles que são mansos que vão ganhar a terra, porque é promessa de Deus, não é? O Senhor não falou: a terra que pisaste os ossos dos pés, ela será tua. Nós temos de crer na palavra de Deus. Nós precisamos ser mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembra quando o Nélio compartilhou conosco, quando o Senhor foi batizado? João Batista: não posso te batizar, você que tem de me batizar. O Senhor falou: deixa cumprir a justiça de Deus. Em outras palavras, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer o desejo de Deus, vamos cumprir aquilo que está no coração de Deus. Nós temos não somente ter fome, mas nós temos que ter sede. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Quando o Senhor foi batizado, uma voz desceu do céu e falou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que Deus possa falar isso comigo, com cada um dos irmãos. Vocês são meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem faz a minha vontade. Nós vamos ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Se nós temos fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Sabe por que nós lutamos por muitas coisas? Porque nós somos insatisfeitos. Se Deus, irmãos, não é a nossa satisfação, nós nunca vamos ficar satisfeitos. Se você tiver R$1, você não vai ficar satisfeito. E se você tiver 10 milhões de dólares no bolso, você também não vai ficar satisfeito. Só Deus pode nos satisfazer. Graças a Deus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vamos ter misericórdia dos irmãos. Nós vamos ter misericórdia das outras pessoas. Muitas vezes nós somos o quê? Justo para com outras pessoas e misericordioso para conosco. Tá certo? Nossa, eu estou tão cansado hoje, né? Eu estou tão cansado hoje. A gente sempre justifica. E o Senhor falou, né? O Senhor falou, né? Que Ele não tinha lugar de repousar a cabeça. E nós muitas vezes nos sentimos cansados. Por isso, irmão, nós vamos ter misericórdia dos outros. E nós sermos justos conosco mesmo. Às vezes nós temos, não, essa
é a minha opinião, e ninguém muda, nem Deus muda. Às vezes nós não falamos, mas entre aspas, nós permanecemos na nossa opinião. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo é ser puro. Não tem nenhum defeito, não tem nenhum ponto de interrogação. Nosso coração tem que ser limpo para com Deus. Ah, Senhor, hoje eu estou triste. Eu orei e o Senhor não me deu aquilo que eu queria comprar. Eu queria isso, mas meu pai não me deu. Como o Miguel disse na semana passada, né? Então não vou mais para a reunião. Meu pai não me deu o tênis. Nosso coração, irmãos, tem que ser limpo, tem que ser puro. Se o nosso coração é limpo e puro, nós vamos ver Deus. Lembra Jacó? Lá em Gênesis, 32, que Miguel compartilhou conosco. Eu vi Deus face a face em Peniel, e eu fui salvo. Irmãos, nós vamos ver a Deus. Se o nosso coração é limpo, nós vamos ver Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós também precisamos ser pacificadores. Muitas vezes nós somos o quê? Intrigadores. Vê de nós, o irmão falou isso mesmo de você? Puxa, aquele irmão é demais. Nossa, mas aquele irmão era tão bonzinho, todo mundo gostava dele. Agora, olha como ele é duro. Irmão, nós precisamos ser pacificadores. Muitas vezes nós jogamos fogo na lenha, Nós temos que jogar água na lenha para apagar o fogo, Tá certo? Nós precisamos ter paz entre os irmãos. Que tal a nossa reação ser diferente? Quando o irmão vai falar alguma coisa, ou uma irmã, nós falarmos: que tal nós orarmos por esse irmão? Que tal nós orarmos, Senhor, tirar toda a raiz de amargura e nós termos paz uns com os outros? Mas eu falo, irmão, é mais fácil você pôr fogo do que você orar para jogar água, para apagar o fogo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes nós somos perseguidos em buscar o Senhor, em fazer a vontade de Deus. Não é assim? Com jovens é até mais fácil. Eu também. Não, mas você está lendo a Bíblia demais, está orando demais. Eu lembro quando a gente reunia, A gente reunia no fundo da casa do Miguel, e tinha um porão. Como a gente era pouco irmão, a reunião de oração era 10 irmãos, mais ou menos, que ia orar, Aí as pessoas falavam: não, cuidado, hein? Você entrar naquela casa dos chineses ali, eles fazem uma lavagem cerebral. Aleluia, porque nós somos bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Essas bem-aventuranças são a natureza do povo de Deus.
isso Deus quer trabalhar dentro de mim, dentro da vida de cada um dos irmãos. E depois ele compartilhou o versículo 14 e 15. Fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma cadeia para colocá-lo debaixo do alqueire, que nos velador, e alumia todos que se encontram na casa. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nós vamos ser o povo que influencia esse mundo, sendo o sal dessa terra e sendo a luz desse mundo. Amém? Irmãos, perdoa por causa do horário. Vamos ficar em pé 2 a 2, nós orarmos e podemos ir para casa. E amanhã nós podemos compartilhar. Amém? 2 a 2, vamos orar.